Quando eu conversei com o Paulo Guedes, depois de algum tempo, eu falei qual seria a missão, se ele tinha como cumpri-la. Nós queremos inflação baixa, um dólar compatível, uma taxa de juros também, queremos criar mais empregos, desburocratizar, desregulamentar. Eu joguei na mesa. Paulo, tem como resolver esse assunto? Ele falou, tem. O que você precisa? Eu preciso nomear as pessoas certas para o lugar certo, entre elas o Banco Central. Mas não tem nome. Está na cabeça do Paulo Guedes. O que eu quero é meta. Tá? Eu indico o Paulo Guedes por ser o superministério da Fazenda e Planejamento, para não ter atrito, e ele tem que cumprir essa missão. Mais ainda, Paulo, nós estamos chegando a 4 trilhões nessa dívida interna. Como é que você diminui isso? Como é que você arrecada mais sem aumentar impostos? Ele falou, de imediato está descartado o aumento de impostos, até pela curva de Laffer, entre outras coisas a mais. E ele está disposto e tem trabalhado nesse sentido. A gente tem só em 2018 141 bilhões de dívida pública. O senhor tem dito que não vai aumentar impostos, mas disse também que quer isentar quem ganha até 5 salários mínimos. Alguns especialistas dizem, olha, a conta não fecha. Como fechar uma conta como essa? Mais ainda, nós vamos reduzir impostos dos empresários. A Inglaterra, 20 e poucos anos atrás, fez isso. O Trump fez também. Eu sei que são economias diferentes. Mas se você conseguir, ao desregulamentar, ao desburocratizar, você vai ampliar a base de empregados na formalidade. Mas isso não é imediato. Não, não é imediato, mas é um preço que nós temos que pagar. Você não pode falar em aumentar imposto. Ninguém hoje em dia quer empregar ninguém. Ninguém quer investir. O cara quer investir no Brasil para produzir o quê? Para vender para quem? Nós chegamos nesse ponto e ele negocia com o mercado. A questão de que nós pagamos um plano Marshall por ano de juros. Paulo, como é que dá para negociar com o mercado? Porque ele que vai negociar, que não vai ter canetaço da parte dele, nem a minha vontade, né, querer prevalecer, até porque eu não sou economista. Agora, o que ele quer? Quer liberdade para trabalhar. E eu dei as metas. Igual a questão do Banco Central, independente, né? Independente politicamente. Mas tem que cumprir suas metas. O nome do Banco Central já chegou a comentar com o senhor? Já pede reservas. Até porque, se divulgar nomes antes, né, como acontece quando algumas pessoas falam que estão comigo, sofre perseguições e retaliações. Onyx Lorenzoni será o seu ministro da Casa Civil? No que depender de mim, sim. Há 3 anos eu conversei com ele, eu estava ainda engatinhando na questão da candidatura a presidente, e há 2 anos ele entrou nessa briga. E ele conseguiu fazer quase 10 reuniões, eu sempre presente, chegamos a juntar ao total 122 parlamentares que aceitaram a nossa proposta. Eu botei na mesa. O que nós temos que fazer? Algumas pequenas mudanças na Constituição, mudança na legislação, para, por exemplo, atender o homem do campo. O homem do campo é tido como alguém que faz coisa errada, prejudica o meio ambiente. Não, o homem do campo quer uma retaguarda jurídica, a garantia jurídica que hoje a terra é dele. Se alguém invadir amanhã, o Estado vai fazer a reintegração de posse, vai enquadrar o invasor como se fosse terrorista, e mais ainda, eles não querem acordar amanhã com a portaria do ministro da Justiça demarcando a tua fazenda, metade dela, como terra indígena, não quer isso. Então o campo precisa disso e outras coisas, infraestrutura, acabar com o fim da indústria da multa, ICMBio e IBAMA, parte dos fiscais vão para o campo para multar os caras, e prejudicando quem quer produzir. Então isso tudo, no final, nessa reunião com parlamentares, bancada evangélica, bancada católica, o pessoal da segurança, do turismo, nós buscamos todo mundo na Câmara. E hoje em dia, conversar da palavra, temos 350 parlamentares. A última grande grupo de parlamentares que fecharam comigo foi a bancada do campo. Reforma política, não adianta você falar que quer isso ou quer aquilo, quem depende é o parlamento, não passa pela vontade do presidente. Pretendemos fazer uma mini reforma política, entre elas um sistema de votação que permita que seja auditada para acabar com a neura, né, ou com o fantasma de fraude. A reforma política passa por aí. Quando você fala na questão do campo, nós temos que tipificar as ações do MST como terrorismo. Eles não produzem nada, produzem apenas terror, levam insegurança ao campo. Devemos, por exemplo, para acabar com a briga do Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura, nós vamos fundir esses ministérios, Agricultura e Meio Ambiente.
Não pode ter esse ativismo xiita ambiental no Brasil. Nós devemos botar um ponto final na indústria das demarcações de terras indígenas. Estive várias vezes com lideranças ao longo de 4 anos indígenas pelo Brasil. O índio não quer ser latifundiário, ele quer ser uma pessoa que use a tua terra, que ele possa arrendar a tua terra, ele possa fazer negócio com a tua terra, ele quer energia elétrica para não se desgastar mais na casa de farinha, ele quer um dentista para arrancar o toco da tua boca, um médico para atendê-lo. Ele é um ser humano igual nós. Não quer continuar sendo usado, tá, para políticas que não interessam para o desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, existe em Roraima. O senhor quer propor início de governo, caso eleito, a redução da maioridade penal? Sim, está na minha proposta, né? E que eu tenho conversado com 16 anos. Pessoal. Talvez te bote 17. Porque se você botar 16, você pode não aprovar. Como na Câmara, para você aprovar 16, foi uma forma intermediária, ou seja, só seria julgado como adulto, menor de 16 anos de idade, cometesse estupro, por exemplo. Foi para o Senado e parou. A nossa proposta é passar para 17, o futuro governo passa para 16, vai devagar que você chega lá. Isso está no nosso planejamento, e em torno de 90% da população quer a diminuição da maioridade penal. Se passar para 17 é um grande negócio. Quando você fala em segurança, o policial militar, eu falo pelo Rio de Janeiro que eu mais conheço, ele teme muito mais o capa preta, quem vai julgá-lo, do que um bandido com a ponto .50 em cima do morro. Você não pode pagar uma missão para um policial fazer uma busca e apreensão ou resgatar um colega detido de madrugada, onde vai haver troca de tiro. No dia seguinte aparece gente morta com 3, 4 tiros, você condená-lo por excesso, porque mais de 2 tiros é excesso. O policial, após cumprir a missão, tem que ser condecorado e não processado. Isso entra, você mexer no Código Penal, chama-se excludente de ilicitude, que valeria para o policial e para quem está nos assistindo também. Não pode um cara entrar na tua casa, vai que você tem a sorte de ter uma arma, que é quase impossível ter arma de fogo em casa. Você dá 15 tiros no cara, no desespero, pega 5 na canela. Você é condenado por tentativa de homicídio e o cara que entrou na tua casa vai ser julgado por invasão do domicílio, a pena menor do que a tua. Nós temos que mudar isso. Quem está ao lado da lei, com excludente de ilicitude, ele responde, mas não tem punição. Porte de arma também é um projeto como prioridade num eventual início de governo, tendo, como o senhor diz, uma maioria no Congresso? Vamos separar porte e posse. A posse de arma de fogo tem que ser um direito do cidadão de bem. Quem quiser ter uma arma dentro de casa ou dentro da sua fazenda, com alguns critérios, poucos, tem que ter esse direito. E eu digo mais, a arma de fogo, mais que defender a sua vida, defende a sua liberdade, tendo em vista uma proposta de um ditador de plantão. Nós temos em torno de 150 estatais. Eu falei, as que dão prejuízo, nós temos que imediatamente partir para privatizar ou até mesmo extinguir. Seria mais de 50. Para mim, energia elétrica, a gente não vai mexer. Até converso com o Paulo Guedes. O que dá errado lá? É a indicação política, que leva à ineficiência e à corrupção. Nós vamos indicar as pessoas para compor isso. Você não pode, quando você vai privatizar, por exemplo, você vai privatizar para qualquer capital do mundo, a China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. Você vai deixar a nossa energia na mão do chinês? É a mesma coisa. Suponha que você tem um galinheiro no fundo da tua casa e viva dele. Então você vende todo dia aí ovos e algumas galinhas. Quando você vende aquilo, privatiza, você não vai ter a garantia no final de semana de comer um ovo cozido. Nós vamos deixar a energia na mão de terceiros. Mas nada, nem distribuição? Nada, você pode conversar sobre distribuição, até porque... Não geração? Na geração não, de jeito nenhum. Petrobras? A Petrobras, o miolo dela tem que ser conservado. Agora, olha só. O que é o miolo dela? Olha só. Nós não temos recursos para explorar o pré-sal. Arrebentaram com a Petrobras. E daqui 20, 25, 30 anos, a energia será outra. O refino, você pode, no meu entender, dá para você privatizar. Agora, mesmo privatizando algumas coisas, tem que ver um modelo. A exploração não. A exploração você tem que abrir, nós podemos ter... Sim, nós temos tecnologia, mas não temos recursos para explorar. Chega para mim informação, cada litro refinado de diesel custa 90 centavos. Não sei se é verdade. E depois a Petrobras bota 150% de mais de lucro e revende. Daí vai para o Brasil. Você bota em média 30% de ICMS. Pô, ninguém aguenta.
Ninguém aguenta. Você diminuiria a carga tributária também? Você tem que diminuir essa carga tributária. Você não pode ter uma política predatória no preço de combustível para salvar a Petrobras e matar a economia brasileira. Qualquer coisa no combustível reflete no preço da mercadoria que está lá na ponta da prateleira. Ninguém quer a Petrobras com prejuízo. Mas também não pode ser uma empresa que usa do monopólio para tirar o lucro que bem entende. Repito, faltam-me dados para uma melhor análise sobre isso. Uma vez sendo presidente, a gente vai ter os dados. A proposta inicial do Temer falava, por exemplo, em aposentar o policial militar com 65 anos. Eu conversei com o meu pessoal. Vai ser um fuzil ou uma bengala que o soldado vai usar. Daí você vai na expectativa de vida na Polícia Militar do Rio. São 100 e poucos que já perderam a vida esse ano. A expectativa de vida deles está na fase de 50 e poucos anos de idade. Então você não pode tratar o policial militar, por exemplo, da mesma forma. O das Forças Armadas também tem a sua certa semelhança. O que nós devemos fazer? Onde é que está a fábrica de Marajá? São as incorporações. Você pode ver, você, por exemplo, é funcionário de uma Câmara Municipal, que é muito comum acontecer. Ganha 10 mil por mês, é um baita no salário. De repente, você fica num cargo de comissão de 10 mil. 8 anos depois, você passa para 20. Repete a operação, mais 10 você passa para 30. Vamos acabar com as incorporações no primeiro momento. E vai com calma que você resolve. Hoje em dia, o homem para se aposentar, o grande problema é o serviço público. O resto é combate à fraude e o descaso. Serviço público, o homem se aposenta com 60 anos de idade. Vamos botar 61. Você aprova. Se você quiser já botar 65, mesmo que seja mais na frente, você não vai aprovar. Porque a esquerda vai fazer uma campanha enorme dizendo, por exemplo, que no Piauí, onde a expectativa de vida é 69 anos de idade, dizer que você vai se aposentar no cemitério. Então, se você fizer com calma, devagar, tu chega lá. Não é como muitos querem. Não adianta você querer botar remendo novo em calça velha. Então, dá para você tratar desses assuntos vagarosamente. Obrigado, candidato. Até a próxima.